Abre la caja. Pero ven para que estés cerca de tu amiga. Son mejores amigas, claro. Esa es la prueba de las conversaciones con tu amiga. Aquí todos se van a enterar de lo que pasó. Mírala. Claro, con que eran súper amigas. No, mi amor, pues tiene que ser. Me estabas pegando los cachos con tu mejor amiga. ¿Qué te pasa? No, mi amor, eso es un malentendido. ¿Cómo que malentendido? En las pruebas están ahí. ¿Y saben qué? Se me van todos del departamento. No lo quiero ver más nunca a ninguno. Vas a hipócrita todos. Se me van del departamento, por favor. Vamos fuera, largo, y te llevan el bizcocho con todo. No te quiero ver más nunca en mi vida. Fala, cowboys, beleza? Bom, em primeiro lugar, né, esclarecer que o vídeo inicial é apenas um exemplo, tá? Eu não traduzi o vídeo, não coloquei legenda porque tá em espanhol, então acredito que a maioria de vocês entendeu, mas é basicamente um homem que faz ali uma surpresa pra namorada, ela vai abrindo os pacotes e no fim é uma foto de um print, né, de uma conversa entre ela e a amiga, onde ela admite uma traição, ok? Então o vídeo é isso. E também é muito provável que esse vídeo seja uma encenação, ok? Então vou deixar isso claro aqui também. Por que eu trago esse tipo de vídeo? Na verdade, o que acontece é que eu sempre digo, eles são exemplos, ok? Eu não tenho como saber se os vídeos são reais, se quando a pessoa lá tá falando, ela não tá brincando, ela tá falando sério. Tanto que eu até dou esse disclaimer logo no início dos vídeos, né? Esse aviso e tal, justamente por isso, até para evitar problemas e tudo mais. E também porque no final das contas não me interessa a vida da pessoa que está sendo ali abordada no início, mas sim o exemplo que eu vou tratar depois, ok? Então eu ponho o vídeo para chamar a atenção mesmo do público, para que o público venha, para daí depois escutar o que eu tenho para falar, beleza? Então é isso, tá? Então para esclarecer para vocês que vocês entendam isso, tá? Que é essa a proposta do canal, beleza? Analisar comportamento humano sem especificar se é de A, B ou C, beleza? Então vamos lá. Falando especificamente do vídeo, do porquê que eu trouxe esse exemplo. Eu trouxe esse exemplo pelo seguinte. Se vocês olharem bem e se vocês passarem a reparar, vocês vão notar que a maioria desses vídeos, seja vídeo encenado, vídeo verdadeiro, os homens são os traídos da história. É muito difícil você achar vídeo do contrário. Eu poderia pensar, nossa, que estranho, por que será, né? Se eu fosse pesquisar, se eu fosse fazer uma pesquisa a respeito do assunto, a respeito de quem trai mais, homens ou mulheres, né? Provavelmente eu já imaginava o resultado, né? Mas mesmo assim eu fiz essa pesquisa, né? E eu encontrei vários números, né? Vou trazer um para vocês, mas vocês podem procurar outros aí, tá? Mas os números em si, eles vão apontar que sim, os homens são os que mais traem e tal, né? Então teve uma pesquisa aí feita por um instituto lá da faculdade USP, né? Que indicou que os homens, né? Representam ali 50,5% deles admitiram já terem sido infiéis em relacionamentos. Já entre as mulheres, a traição ela foi admitida por 30,2%, ok? Agora, vamos lá. As brincadeiras falam uma coisa, os números falam outra. Os números eles são mais fortes, certo? São coisas mais oficiais. Mas o que a gente sabe também sobre pesquisas e também sobre o comportamento humano, em especial o comportamento delas? O que a gente sabe? A gente sabe que elas têm um grande zelo pela virtude que elas querem apresentar. Então, mesmo aquelas que têm comportamentos na vida real totalmente fora de algo virtuoso, elas em algum ponto elas vão tentar demonstrar, né, esse valor e tal, né, vão tentar não ser desvalorizadas e aquela coisa. E uma pesquisa onde o resultado é com base na admissão dos seus participantes, ou seja, é uma pergunta direta, eles não vão a fundo na história da pessoa para saber se ela tá mentindo, falando a verdade, né? Então, só isso já meio que inviabiliza uma pesquisa dessa, né? Essa pelo menos é a minha opinião e é por isso que eu tô trazendo ela aqui, tá? Não estou dizendo que a pesquisa está errada. Estou dizendo o quê? Que esse tipo de pesquisa é muito difícil. Eu só acreditaria nessa pesquisa de maneira veemente se ela fosse baseada em dados comprovados, ou seja, houve realmente uma traição, tal momento, tal dia, dessa tal pessoa. Seria uma pesquisa dificílima de fazer, então por isso que eu não estou criticando a pesquisa,
mas seria o único tipo de pesquisa que eu realmente acreditaria 100% nela, ok? Justamente por conhecer do feminino, do comportamento, e também não só do feminino, mas de modo geral, né? Qualquer pesquisa que inclui ali a pergunta para pessoas, né? Ela precisa ser muito bem engenhosa para não cair na ideia de que as pessoas muitas vezes respondem o que elas acreditam que você quer ouvir, beleza? Então tem tudo isso envolvido, né? Então por isso que eu trouxe essa discussão para vocês, a discussão tanto da questão das brincadeiras que eu vejo, reparo, em que a maioria delas o homem é a figura traída, versus os números, versus o senso comum também, que indica como se os homens fossem os maiores traidores e tudo mais. Porém, a gente tem visto, por exemplo, se a gente for comparar e considerar, né, de que todos são seres humanos, certo? Que podem falhar, enfim. E os estímulos para a infidelidade por parte das mulheres é muito maior. Elas têm muito mais opções do que os homens. Elas têm muito mais a oportunidade de cometer o adultério e tal. E assim, significa que elas serão as maiores nesse sentido? Não, não significa isso. Mas esse é um índice que é fácil, que é muito visível, que tá na cara, né? Então, né, como eu falei, se seres humanos são capazes de cometer atos falhos e tudo mais, quanto maior os índices de oportunidades, de incentivos, né, de estímulos do ambiente são maiores para um lado do que para o outro, como que esses números são esses? Esse é o meu questionamento, tá? Eu, no máximo, acreditaria se a diferença fosse um pouco menor. Mas de 50% para 30% me parece uma diferença muito grande para a realidade, para a forma como o mundo está hoje, tá? Eu, sinceramente, duvido muito. E quando eu falo mundo hoje é porque eu vivo nesse mundo atual. Eu não sei qual era a observação das pessoas que viviam antes, tá? Eu até acredito que a observação seja bem similar, ok? Porém, como eu vivo no hoje, eu respondo pelo hoje, tá? Então, o mundo de hoje. Vocês acham mesmo que o número é esse? De verdade, tá? Sejam sinceros aqui nos comentários, tá? Eu quero sinceridade de vocês. Vocês acreditam realmente que os homens são a maioria entre os traidores e que os números indicam ali uma diferença de 20%, tá? Eu, sinceramente, não acredito em 20%. Eu poderia até acreditar que é a maioria masculina, mas com uma diferença um pouco menor, beleza? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa discussão, tá? Que é uma discussão interessante. Então, o vídeo inicial foi apenas um exemplo, beleza? Espero que vocês entendam isso, entendam esses recados que eu dou no início do vídeo, né? Entendam que eu não tô querendo relativizar nada, eu tô apenas dando aí o meu disclaimer, explicando justamente, né? Existem diretrizes aqui nessa plataforma, a gente tem que ser inteligente ao abordar o assunto, beleza? Então, eu espero que vocês compreendam como é a forma que eu trabalho aqui, beleza? E se puder se inscrever aqui no canal, agradeço bastante. Se puder deixar o like é crucial pra gente divulgar esse trabalho aí ao longo da plataforma, beleza? Tamo junto, cowboys. Forte abraço pra vocês.